E para você que sofre de dor nas costas, já sabe que esse programa vai ser bem interessante, então aumenta o som e é hora de pensar em como é que você pode também não só prevenir, mas também tratar problemas na coluna. Muito legal o programa de hoje, viu? Mas antes eu quero convidar você para refletir comigo num provérbio chinês que diz o seguinte: se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Você não quer isso não, né? É hora de começar a mudar e algumas mudanças precisam ser radicais. Então pensa, hoje escolhe um item ou dois da sua vida que você gostaria que fosse diferente. Foca neles e a mudança pode começar a acontecer ainda hoje. Quando a gente pensa em mudanças, pensa em mudanças de rota, em mudanças em geral, a gente precisa fazer um esforço e ser persistente. Amanhã tem que persistir nesse mesmo esforço, depois de amanhã persistir e ainda depois persistir novamente. E mesmo quando você cair e tiver de repente uma recaída, é hora de levantar e recomeçar. O programa está começando e eu quero saber do Dr. Fábio e de você aí de casa. Você sabe o que é escoliose? É normal ter escoliose? Tanta gente parece que reclama de dor na coluna. Dr. Fábio, obrigada por participar com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. E eu quero saber o que é a escoliose? Bom, a escoliose ela é uma alteração tridimensional na coluna. Então, não é só um desvio lateral, ela está junto com outros desvios dentro da coluna vertebral. Então, a coluna ela basicamente faz o quê? Flexão, extensão, as inclinações e rotações. Então, quando se tem escoliose, a gente tem um componente complexo, não tem só um desvio para lateral. Geralmente está associado a mais afecções, ou seja, ela é tridimensional, por isso que não é tão simples tratar a escoliose. Mas parece que a gente tem visto cada vez mais pessoas reclamando, tenho escoliose, e parece que ficou uma coisa normal, né? Mas ela traz prejuízos para a vida. Traz prejuízos. O que a gente não pode muito correlacionar é sempre que eu tenho escoliose, eu tenho dor. Então, isso é um problema comum, que a pessoa vai muitas vezes fazer um exame, faz uma radiografia, aparece lá uma escoliose. Já fica alarmada. Tenho dor porque eu tenho escoliose. Não. A dor ela acontece por vários motivos. A coluna, inclusive, mostra a dor para a gente por várias situações. Por exemplo, situações psíquicas. Então, pacientes mais ansiosos, depressivos, acabam tendo uma tendência maior a gerar dor. Certo. Né? Então, o componente dor, a gente não pode só associar à alteração postural. Obviamente que ter alteração postural gera compensações e gera prejuízos para toda a região que fica em volta ali daquela articulação e pode desencadear dor, mas isso não é uma regra, ou seja, existem pacientes que têm escoliose e não têm dor. Pode falar. Existem pacientes que não têm nada de escoliose e apresentam dor nas costas. Então, não pode fazer essa correlação, tá? Queria entender o seguinte, será que a gente já nasce, quem tem escoliose, já nasce com escoliose ou adquire escoliose? E se esse for o caso, como é que a gente adquire? Pra gente evitar, né? Há um padrão mesmo que algumas pessoas podem desenvolver ou já nascer, a gente chama de escoliose congênita, ele já nasce com uma alteração, né? Geralmente tem uma alteração morfológica, então mas são escolioses mais graves, tá? A grande maioria é chamada escoliose idiopática, ou seja, que a gente não sabe o porquê acontece. E a maioria dos jovens que apresentam escoliose tem a famosa escoliose idiopática. E aí, Ou seja, não tem causa, a gente não sabe de onde surgiu. O que a gente precisa ficar atento é, se eu identifico, tratar rápido, porque quando eu consigo fazer o acompanhamento desde a fase mais de menos idade até a fase adulta, significa que a gente consegue reorganizar melhor essa coluna. É um período muito bom de adaptação. Tá. A criança é super adaptável, né? Então, neuroplasticidade, as conexões neurais estão super ativas, musculatura crescendo, hipertrofiando. Então, nesse momento da fase infantil, é o momento ideal para fazer um trabalho postural e para tentar reorganizar essa coluna para gerar menos compensação e menos prejuízo. Tá. Agora, a nossa coluna já tem curvaturas que são, normais, que fazem parte justamente para dar essa mobilidade, para lá, para cá, para rodar, para inclinar, né? É normal. Eu queria mostrar aqui para o nosso telespectador o que é considerado normal e o que não é. Como é que a gente pode identificar já a escoliose? Aqui a gente tem uma primeira imagem que mostra para a gente uma vista posterior, então eu olho o indivíduo, né, o paciente por trás, e isso me mostra se eu tenho uma inclinação para as laterais, né? Então, se essa coluna tiver uma inclinação, a gente já começa a desconfiar que isso pode ter mais coisa, ou seja, não só inclinar, mas provavelmente ela pode rodar
estender ou fletir. E aí envolveria escoliose. Então, esses desvios laterais aqui acontecem na região torácica, porque a gente separa em 3 partes: a cervical, que é o pescoço, a torácica, que é o dorso, e a região lombar. Então, aqui um desvio lateral na torácica, aqui um desvio lateral na lombar, aqui já envolvendo o que a gente chama de tóraco-lombar, que é torácica junto com a lombar lá embaixo. E olha esse caso. Essa é a famosa escoliose em S. A escoliose compensada, Vai ou seja, para lados se eu inversos. faço uma curvatura para a direita, o meu corpo, de forma inteligente, faz o quê com a parte de cima? Se organiza, só que ele gerando compensações. Certo. Né? Então, a escoliose em S, a gente sempre observa 2 curvaturas. A escoliose em C é apenas essa daqui. Então, eu tenho uma única curvatura. Agora, a gente está observando uma pessoa de costas. Sim. E se a gente observar ela lateralmente? Vamos dar uma olhada aqui, que a gente consegue ver ainda... Porque a coluna tem a vergadura já, que a normal seria retinha, né, do lado de lá. Sim. E aqui também a gente tem uma outra envergadura, 2 outras envergaduras importantes, Certo. né? Ou 3. Quando eu olho de frente e de costas, eu observo principalmente as inclinações, Tá. né? E quando eu observo de lado, no vista-perfil, eu observo a curvatura da cervical. E aí quem está em casa, se ouviu falar, eu tenho uma lordose cervical, não se preocupem, lordose cervical é normal. A hiperlordose é um aumento da curvatura cervical, que pode gerar um pouco mais de disfunção. Na torácica, a gente chama de cifose. Então, uma curvatura um pouquinho maior, tá? Se for uma exagerada curvatura, a gente tem uma hipercifose. E na lombar, a famosa hiperlordose, quando ela está aumentada. Ou seja, o que é normal? Lordose, cifose e lordose, que são curvaturas fisiológicas harmônicas. A gente precisa dela para fazer os movimentos, doutor? A gente precisa de uma coluna que a gente chama ter uma postura ideal, que é uma postura boa para mim, então para o meu corpo, que é diferente de você. Então não tem uma postura correta, tem uma postura chamada ideal. O que é a postura ideal? É uma postura que é econômica, que ela é eficiente e que não gera dor. Essa é a postura ideal, Interessante. tá? Então a minha postura para você nem sempre é uma boa postura, porque vai gerar mais esforço para o seu tipo corporal. Entendi. Tá? Então ter a harmonia das curvaturas traz o que pra gente? Menos compensações. Menos compensações significa que eu tenho que fazer menos força para segurar essa postura. Vou desgastar menos outros membros para fazer essa compensação. Perfeito. E aí eu tenho algo mais equilibrado. Então isso chama equilíbrio postural. Ter o equilíbrio postural favorece que eu tenha menos compensações e que teoricamente eu tenha menos desconforto. Legal. E aqui a gente tem as imagens de uma hiperlordose, olha a curvatura da lombar, o bumbum até fica mais empinado. A gente bem consegue aliviado. perceber, será que colocando as mãos nas costas, se auto-perceber, doutor? Quem está em casa agora pode fazer essa comparação? No Consegue. espelho é melhor? É mais fácil, mas a gente consegue fazer isso com os testes específicos na avaliação postural, tá? Ok. Para identificar se é hiper ou não, depende da posição da pelve. Aqui, ó, é uma hipercifose. Olha só como é aumentada a coluna. Então, É como se fosse até uma postura meio encurvada, meio é isso mesmo. corcunda que a gente Isso, chama, né? exatamente. E a cabeça é super projetada à frente, então gera uma compensação, né? Então, eu ter uma hipercifose, eu projeto a cabeça lá na frente. Então, para me manter nessa postura, eu vou demandar muita força, muita resistência. O equilíbrio altera também, Totalmente, né? porque o centro de gravidade é projetado para frente. E aí a gente acaba tendo, muitas vezes, desconforto por isso. Não é pela escoliose em si, mas pelas compensações que acabam acontecendo Entendi. por essas alterações posturais. Tá, então aqui a gente tem os 2 exemplos que seriam, assim, os mais... Uma harmonia de curvatura. Ok. E aqui a gente teria 3 situações que sairiam da harmonia, que gerariam compensações aqui na lombar, aqui na região da torácica e aqui em S, né, que aí é um componente um pouco mais complexo. Será que a gente consegue mostrar com raio-x, por exemplo, algumas desses exemplos mais na prática, para a gente Consegue. tentar entender? E se você já tem um problema desses de coluna, fica curioso para saber, né? Mas eu não consigo, para mim parece que está tão direitinho aqui. Você trouxe algumas imagens para a gente ver, né, doutor? Olha só que legal aqui que a gente tem. Primeiro nós temos, não sei se o pessoal vai conseguir enxergar bonitinho. A gente vai fechar mais agora e para mostrar aqui. Essa primeira imagem que a gente tem aqui é uma vista lateral. Então, na vista de lado, né? Então, aquela curvatura que a gente conversou, que é a lordose, ela está presente. Eu tenho uma curvatura aqui, ó, na região cervical. Então, isso é algo fisiológico, é algo natural, tá? Os pacientes precisam ter a lordose. Quando eu não tenho a lordose, se eu tiver uma hiperlordose, isso aumenta a curvatura. E eu posso ter a chamada retificação, que é aquela coluna super retinha, que também gera prejuízo, tá?
Então, aqui é na região cervical, então na região do pescoço primeiro. Entendi. Tá? Aqui também é cervical, só que olhando por trás do paciente. Certo. Então, aqui a gente consegue já ver curvatura, ó, ela não está totalmente reta. E agora, é interessante que a gente está mostrando aqui, mas essa percepção, esse diagnóstico, é realmente o especialista que vai fazer. Porque, para mim, leigo, para mim tá certo, né? Assim, não tá super reto, Sim. mas... Se a gente for fazer, essas pontinhas aqui são os que a gente chama os processos espinhosos. São aquelas pontinhas do osso que ficam atrás, que inclusive dá para observar na coluna. Se eu fizer uma linha reta daqui até o fim do crânio, essas superiores estão mais deslocadas. Dá para ver. Né? Então, a gente tem uma curvatura, ou seja, aqui eu já tenho uma mudança da posição considerada ideal, né, fisiológica, sem compensações. Tá. Na cervical. Aqui eu tenho uma da torácica junto com a lombar. Olha só. Olha o nível de curvatura que se tem aqui. Sim. Essa curvatura não é fisiológica. Então, quando a gente falou daquela escoliose em C, daquele C postural, desvio lateral, é exatamente essa imagem que se percebe no paciente. Ou seja, aquilo realmente acontece quando a gente observa uma radiografia. Certo. Tá? Fica mais fácil visualizar na radiografia do que só uma avaliação, tá? Postural. E aqui nós temos a região lombar. Ó, aqui é o último ossinho que a gente chama de sacro, tá? Perto do bumbum, Perto já. do bumbum. Aqui, ó, as vértebras lombares, ó como elas são grandes, né? Mais espessas, Sim. porque suportam muita carga. E aqui uma curvatura exagerada, ó. Isso é uma hiperlordose. E, se vocês conseguirem observar, olha só, ele vem para cá e provavelmente aqui ela continuaria, ou seja, compensaria essa lordose hiper. Então, se eu empino muito o bumbum, eu projeto meu corpo para frente. Certo. Meu corpo inteligentemente traz para trás. Então, eu crio compensações por causa de uma alteração postural. Como é que a gente consegue, como é que a gente pode identificar se a dor, talvez ser só especialista, se a dor que a gente sente nas costas, porque a maioria das pessoas vai sentir dor nas costas pelo menos uma vez na vida. Sim. Como é que eu sei se é do problema da escoliose? Então, isso a gente precisa de uma avaliação um pouco mais apurada. Então, eu preciso fazer uma avaliação de imagem, ela faz sentido muitas vezes, mas para descartar quando eu tenho aquelas dores irradiadas, né, correlacionar com uma hérnia de disco, por exemplo. Mas hoje o exame de imagem não é mais o padrão ouro para a gente observar uma dor, ou seja, quando eu olho o paciente, eu olho o exame, não necessariamente aquele exame está ruim, me mostrando dor. Eu posso ter um exame super bonito e o paciente ter dor. Olha aí, então por isso é importante a gente também não querer dar uma de médico, né? Querer dar uma de especialista. Isso precisa deixar, porque o especialista você vai analisar vários fatores. Perfeito, eu tenho o aspecto psíquico, né? O aspecto social, a gente tem o aspecto musculoesquelético. Então, ocupacional também, o que a pessoa faz, né? Perfeito. E a partir de uma avaliação mais complexa, com testes funcionais, com questionários funcionais, a gente consegue efetivamente saber de onde está começando isso, né? Tá. O que a gente sabe de verdade é que se você tiver as curvaturas de forma desorganizada e gerar compensação, a possibilidade é maior de ter dor. Porque o músculo tem que trabalhar com mais força. E às vezes não vai sentir dor aonde está o exagero. Curvatura, vou sentir dor em outras regiões. Perfeito. É uma dor à distância. É uma dor, não é uma dor localizada, né? Eu posso ter uma dor inteira na coluna e isso não ser só relacionado com a escoliose. Pode ser por uma postura, por ineficiência durante as atividades, por falta de atividade, por flexibilidade, mobilidade, envolve Faz muita sentido, coisa. muitas coisas envolvidas. Doutor Fábio, eu quero saber o seguinte, como é que a fisioterapia pode ajudar quem sofre de escoliose? Eu acho que a gente já pode chamar o José aqui para demonstrar algumas coisas, né? Podemos. Então, a fisioterapia em si tem muitas ferramentas para se trabalhar com escoliose, tá? Tudo bem, Tudo José? bom? Pode sentar aqui, por favor. Então, nós temos muitas ferramentas... Vamos trocar de posição aqui. Nós temos muitas ferramentas para trabalhar com escoliose. Tem pacientes com ângulos muito severos que evoluem, que precisam de órtese, que são aqueles coletes, tá? Coletes personalizados para mecanicamente conseguir reorganizar essa coluna, tá? Mas nos tratamentos convencionais, o que a gente tem feito? Tem uma sociedade internacional que chama SOSORT. Ela traz para a gente um guia dos melhores exercícios baseados em evidência para a escoliose. É uma sociedade... Presta atenção, você aqui agora, presta atenção que isso é importante. Então, são exercícios específicos para quem tem escoliose. São guias pelas escolas europeias, né, muitas escolas de fora, que trazem para a gente um direcionamento baseado em ciência. Tá.
Fora da ciência, a gente também encontra muitas outras ferramentas. Por exemplo, o Pilates tem sido uma ferramenta de um bom ajuste postural, porque ele trabalha força, flexibilidade, consciência, respiração, bom alinhamento. Né? O RPG também é uma ferramenta muito utilizada para disfunção postural. Mas dentro desses exercícios da SOSORT, a gente tem como orientação sempre trazer o indivíduo pro alinhamento. Ou seja, se eu tenho um paciente inclinado para cá, então nesta posição, o que eu incentivo? Eu incentivo que ele faça força meio que na diagonal para crescer e se organizar. Então, muitas vezes eu preciso de um bastão aqui para dar uma referência para ele segurando, para ele conseguir crescer na diagonal. E a gente consegue perceber essa escoliose na postura física mesmo dele, sem observar só a coluna? Sim, consegue. Então vai ser um ombro mais caído, às vezes, para um lado, para o outro, pode pescoço. ter um tronco aqui, então o ombro teoricamente fica mais elevado, né? Então ele pode inclinar, ele pode fazer isso com rotação, ele pode hiperestender o tronco. Então tem várias possibilidades. Então, nesses exercícios, o que são interessantes? Claro que a gente tem todo um fundamento, né? Não daria tempo para a gente conversar sobre isso, mas o feedback para o paciente é fundamental. Ele precisa enxergar o que está acontecendo. Então, o espelho na frente, essa autocorreção tem que ser feita diariamente. Legal. E tem um horário do dia ideal, sei lá, pela manhã? Ou não? Precisa fazer alongamento antes? Então... As dúvidas vão surgindo. Exercício de alongamento, força, são exercícios que a gente costuma fazer sempre com os pacientes. Certo. Tá? Sempre de forma simétrica, ou seja, não é só alongar um lado e fortalecer o outro. Sempre tudo bem alongado e tudo bem forte. Essa é a ideia. O que a gente tem que evitar são as posições que são intensificadas, ou seja, se eu tenho uma tendência a sempre inclinar o tronco à direita, eu tenho que explicar para o paciente, visualmente ele enxergar, que ele precisa se manter alinhado. Só que se eu não der essa percepção para ele, ele não vai saber fazer. Tá. Então, a autocorreção, quando eu falo para o paciente assim, se ajeita, melhora essa postura. Se ele não souber fazer isso, ele gera compensações na hora de fazer. Isso é prejudicial. Então, os exercícios que a gente tem dentro dessas escolas, a gente precisa, inicialmente, mostrar para o paciente o que é uma curvatura normal e como ele vai se corrigir. Então, como ele precisa contrair a musculatura, como que ele desloca lateralmente sem compensar, como que ele desloca para o teto, né, na diagonal sem compensar. Então, esses movimentos eles são treinados de acordo com o feedback. Então, eu mostro, ajudo, uso minha mão como referência, tá? E a gente acaba usando mais outras coisas. Por exemplo, exercícios de mobilidade de tronco. Dá pra gente demonstrar um aqui agora? Dá para demonstrar. Fica ajoelhado aqui na maca. Pode ajoelhar aqui, de frente para lá, por favor. Isso. Aí, e pode sentar no calcanhar. Aí você vai colocar uma das mãos atrás da nuca aqui. Isso. Essa mão aqui à frente. Perfeito. Um exercício de mobilidade, por exemplo, de tronco, que é bem interessante que a gente costuma fazer, é pedir ao paciente, eu descolo um pouquinho o bumbum aqui, isso, mantém. Aproxima mais a mão. Pedir que ele encoste o cotovelo aqui no polegar, tá? Então, os pacientes... Desafio. Os pacientes costumam compensar muito. Então, na hora que ele for fazer isso para encostar, vamos lá. O que os pacientes costumam fazer para compensar? Usar o membro superior. E não pode. Teoricamente, ele teria que partir desta posição e só o tronco girar. Agora, com o apoio do especialista, fica muito mais fácil guiar, né, José? Sim. Ele não está fazendo sozinho. Doutor Fábio, eu percebo então que a visita e também a frequência ao fisioterapeuta, que também deve estar muito atento, não é aquele que bota para fazer lá os exercícios e larga o paciente lá. Ele tem que fazer junto, até pegar essa consciência mesmo corporal. É um exercício, como a gente até já conversou sobre memória muscular, consciência é uma reprogramação no cérebro da postura. O José, por exemplo, ele pode ter a postura dele já está configurada. Eu preciso reconfigurar, eu preciso trazer uma nova imagem. Para trazer uma nova imagem tem que ser automático. Então depende de mais tempo, de mais estímulo. Tem que ser algo constante, não pode ser algo pontual. Eu faço uma vez na semana esse tratamento. Não vai dar resultado. Vai demorar muito tempo para atingir o resultado que espera. Tá bom. Muito obrigada pela participação mais uma vez. José, obrigada mais uma vez, viu? E olha só, a gente vai agora acompanhar o quadro Beleza Natural, onde você aprende a fazer um sabonete tônico. Olha que legal.
seca, hein? Mas o que fazer para hidratar a pele? Peraí, eu tive uma ideia. Que tal a gente fazer um super sabonete tônico? Eu prometo que é bem simples e rende bastante. Nós vamos precisar de 200 gramas de sabonete de glicerina. Esse você compra na farmácia. Nós vamos usar cerca de 2 sabonetes e meio. Além disso, vamos usar 6 gotinhas de óleo essencial da sua preferência. Nessa receitinha, eu vou usar o de lavanda. Você pode encontrar eles em qualquer loja de produtos naturais. Vamos usar também uma colher de chá de mel, uma colher de chá de argila branca, que você encontra também em loja de produtos naturais, e forminhas de silicone. Ah, não esquece da espátula. Agora é hora de botar a mão na massa. Primeiro nós vamos picar esse sabonete e aproveita para se divertir, desestressar, combinado? Depois disso, é só colocar esse sabonete em uma vasilha e derreter em banho-maria. Quando tiver líquido, é só acrescentar o mel, a argila e o óleo. Aí você vai mexer bem rápido. E se por acaso ele começar a endurecer, você volta para o banho-maria até conseguir incorporar bem esses ingredientes. Agora corre, viu? Coloca tudo nas forminhas de silicone. Pronto? É só deixar esfriar. Depois de pronto, é hora de desenformar e usar. Lava o corpo com esse sabonete e aproveita, sabe por quê? Só tem ingredientes tudo de bom nessa receita. E olha só o resultado depois de usar pelo menos 2 vezes por semana. Pele macia e deliciosa. Aproveita e faz em casa. Delícia, Rafa. Aproveita para fazer em casa mesmo, viu, gente? Seguinte, tá chegando a hora da gente fazer treino, ficar em forma. Então, logo depois do intervalo, você volta aqui com o Rubens Faustino, porque a gente vai fazer o treino em tempo real com você. E ainda aqui no programa hoje tem esse pão de cebola pra gente fazer juntos. É já já, logo depois do intervalo tem mais Vida e Saúde pra você.